Fala galera, seja muito bem-vindo para mais um vídeo do canal. Moacir Pereira aqui, esse é o canal Aposentado de Fato. Quero pedir para você que ainda não é inscrito nesse canal, por gentileza, aproveita a oportunidade, já se inscreve por aqui, porque aqui a gente sempre traz conteúdo atualizado e fundamentado, relevante para você buscar a melhor aposentadoria toda semana. Então já se inscreve aí e ativa o sininho das notificações. O conteúdo de hoje é o seguinte, eu quero passar para você um material, um conteúdo. Estou repostando aqui, não é meu, mas eu peguei na internet informações relevantes sobre a situação do INSS. INSS é uma pirâmide? É isso mesmo? Como é que funciona? Veja em detalhe, gráfico, informações, dados importantes sobre o INSS. É uma instituição que deveria dar segurança para o trabalhador, para que busque sua aposentadoria, mas infelizmente está ameaçado o futuro do trabalhador no que diz respeito à aposentadoria. Vamos ver a matéria, então? A Previdência Social é um sistema que tem se tornado cada vez mais deficitário. O balanço entre entradas de recursos e saídas de valores é uma catástrofe total, e isso há muito tempo. Em 1997, Roberto Campos, o avô do atual presidente do Banco Central, Bob Field para os mais íntimos, já alertava sobre esse problema. Naquela época, o rombo da Previdência era de apenas 1 bilhão. Que doce passado. O brasileiro naqueles tempos era feliz e não sabia. Esse passado, é claro, já foi superado com louvor. De acordo com dados fornecidos pelo próprio Tesouro Nacional, o rombo previdenciário em 2023 foi de 360 bilhões de reais. Já para 2024, a previsão é de que esse déficit chegue a inacreditáveis 326 bilhões, valor equivalente a 2,5% do PIB brasileiro. Veja que essa projeção representa uma piora, levando-se em conta previsões anteriores. No fim de 2023, acreditava-se que o rombo da Previdência em 2024 seria de 2,2% do PIB deste ano. Contudo, no Brasil, o que é ruim sempre pode piorar. Os dados do Tesouro Nacional preveem uma catástrofe previdenciária nas próximas décadas. Partindo-se de um cenário extremamente otimista, que prevê um crescimento anual do PIB superior a 2%, o Brasil terá que destinar mais de 10% de seu PIB apenas para cobrir o rombo da Previdência no final do século. Nesse idílico cenário de crescimento econômico pujante, o país chegará a 2100 com um déficit previdenciário de absurdos 25 trilhões. É claro que, dada a idade média dos espectadores deste canal, é bem provável que nenhum de nós possa conferir esse resultado no final do século. Contudo, nem precisamos ir tão longe assim. O simples fato de que menos de 5 anos, desde a última reforma da Previdência, o assunto voltou a ser tema de manchetes por todos os lados, nos demonstra que essa situação é mais do que urgente. Mais do que depressa, os olhares se voltam para o Estado, clamando por uma solução que garanta a aposentadoria dos futuros velhinhos. Contudo, como bem sabemos, a solução estatal, que se resumirá a reformas, reformas e mais reformas, é inútil, por ser sempre tímida e não atuar na causa do problema. A verdade é que o sistema previdenciário brasileiro, como um todo, está fadado ao fracasso por uma série de problemas estruturais. E é por conta desses problemas que vamos elencar a seguir que você não deveria absolutamente confiar seu sustento na velhice a esse modelo estatal falido. Primeiro, o INSS é um verdadeiro esquema de pirâmide. Muitos já sabem disso, mas é sempre importante frisar esse ponto. A previdência estatal funciona no chamado sistema de partição. Nesse modelo, todo mundo entra com dinheiro, formando o bolo da previdência. Esse bolo, por sua vez, é dividido entre os beneficiários, ou seja, não há formação de capital a ser usufruído no futuro pelos contribuintes, que, por sinal, são obrigatórios em sua maioria. Quem entra no sistema depois paga o benefício de quem entrou primeiro, como num típico sistema de pirâmide. Esse modelo é o exato oposto de um regime de capitalização, comum em previdências privadas, nas quais os contribuintes possuem cotas do fundo geral. Quando de sua aposentadoria, o contribuinte recebe em parcelas as cotas que acumulou ao longo de anos. É claro que no INSS a coisa não funciona assim. Ninguém tem capital acumulado em contas do governo. O que acontece é que você contribui hoje torcendo para que os otários contribuam no futuro quando você for aposentado. Em segundo lugar, o INSS já caiu na armadilha demográfica. Para recapitular um pouco, vamos citar aqui a Lei Eloy Chaves, de 24 de janeiro de 1923, que foi um marco na Previdência Social do Brasil, nomeada em homenagem ao senador Eloy Chaves.
Ela estabeleceu a Caixa de Aposentadorias e Pensões, o CAPS, precursora do INSS, fornecendo alguns ditos benefícios aos trabalhadores ferroviários. Essa lei tornou obrigatória a contribuição das empresas ferroviárias para um fundo de previdência, estabelecendo aposentadoria por idade, invalidez e pensões por morte. Embora focada inicialmente nos ferroviários, estabeleceu precedentes para expandir os direitos previdenciários para outros setores, moldando o sistema previdenciário brasileiro. Décadas depois, houve uma reformulação do sistema previdenciário brasileiro, lá em 1966, que foi unificado, surgindo o Instituto Nacional de Previdência Social. O Brasil era um país bastante diferente. Naquela década, o país ainda ultrapassava a marca dos 70 milhões de habitantes, dos quais 9% eram crianças de até 4 anos de idade e 98% se encontravam abaixo da idade de aposentadoria. Ou seja, havia muita gente pagando e pouca gente recebendo. Os aposentados eram poucos e morriam cedo. Com essa condição demográfica, mesmo um sistema de bosta como o INSS consegue se sustentar. Acontece que essa pirâmide etária mudou e muito rápido. Hoje, mais de 10% da população brasileira está na terceira idade, ou seja, possivelmente recebendo aposentadoria pelo INSS. Já o número de nascimentos diminui de forma constante e é bem provável que a taxa de natalidade continue piorando nas próximas décadas. E como os velhinhos vivem cada vez mais, teremos muito mais gente recebendo benefícios por mais tempo do que gente contribuindo para o bolo. Uma hora, essa conta não vai fechar. Aliás, ela já não fecha há muito tempo. Em terceiro lugar, os benefícios previdenciários estão atrelados ao salário mínimo. Esse ponto é polêmico nos meios políticos e vem causando confusão até mesmo dentro do governo PT. Simone Tebet e Gleisi Hoffmann que o diga. Hoje, os benefícios previdenciários precisam seguir no seu piso o salário mínimo nacional. Só que em mais uma de suas medidas populistas, Lula garantiu que o salário mínimo terá sempre uma valorização real, ou seja, um aumento acima da inflação. O resultado, os gastos previdenciários também vão subir acima da inflação, como aliás já vem acontecendo. E estamos falando de muita grana. Conforme dados oficiais do governo, cada R$ 1 de aumento no salário mínimo representa quase 400 milhões a mais de gasto para o Estado. A maior parte disso se referindo a benefícios previdenciários. Ainda que as contribuições ao INSS sejam feitas sobre esse salário sobrevalorizado, a verdade é que a diferença entre entradas e saídas da Previdência Social tende apenas a aumentar com esse tipo de arranjo. Em quarto lugar, o INSS está cheio de benefícios subsidiados. O atual debate sobre a desoneração da folha de pagamento joga luz sobre o fato de que tem muita gente, especialmente empresas, que paga uma fortuna a título de contribuição previdenciária. Acontece, porém, que o Estado brasileiro decidiu instituir uma série de contribuições subsidiadas que geralmente representam um problema para a sustentabilidade dessa pirâmide. Pense, por exemplo, que beneficiários do Bolsa Família podem contribuir para o INSS usufruindo de todos os benefícios com o valor de meros 5% do salário mínimo por mês. Praticamente troco de pinga. Isso também se aplica aos MEIs, os microempreendedores individuais, que pagam esse mesmo valor, pouco mais de R$ 70 por mês, a título de contribuição previdenciária. Vamos fazer um cálculo rápido. Para termos uma noção desse problema, desconsiderando a desvalorização da moeda e os juros para facilitar, pelas regras atuais, um MEI pode se aposentar caso tenha a idade certa, com 15 anos de contribuição ao INSS, o que daria um total de 12.600. Isso dá menos de 9 salários mínimos atuais. Ou seja, os 15 anos de contribuição do MEI podem ser recuperados em 9 meses de aposentadoria. Agora, leve em conta que os MEIs representam 10% de todos os contribuintes do INSS. Tem como essa conta fechar? Quinto lugar, os contribuintes do INSS subsidiam o assistencialismo estatal. No início dos anos 90, o então INPS, o órgão responsável por pagar aposentadorias e pensões, foi fundido com o órgão responsável pelos benefícios sociais, o IAPAS. Foi o nascimento do INSS, como conhecemos hoje. A partir daí, a Previdência Social passou não apenas a bancar as aposentadorias, mas também a tutelar coisas como salário maternidade e auxílio-doença. Agora, sinta esse drama. O auxílio-doença teve um crescimento de 28,5% em 2023, contra uma média de 3,2% no total geral dos benefícios previdenciários. As regras para esse benefício são bem mais flexíveis. Com 12 meses de pagamento, o contribuinte já se habilita a receber o benefício. No caso do salário maternidade,
A carência simplesmente deixou de existir por decisão do STF. Pagou uma vez, já pode receber 4 salários mínimos a título de auxílio maternidade. Isso, na prática, significa que o contribuinte da Previdência que está pensando em sua aposentadoria lá na frente está subsidiando o assistencialismo estatal no presente. E como vimos, a conta do assistencialismo só faz crescer, ano após ano, às custas da sustentabilidade de todo esse esquema. Trata-se, portanto, de mais uma gorda fatia sendo retirada do bolo todos os meses. E em sexto e último lugar, mas não menos importante, o INSS está sujeito à ineficiência estatal. Esse é, sem dúvidas, o principal fator. Ainda que o sistema previdenciário brasileiro não fosse um golpe de pirâmide, ele seria pouco confiável. Ainda que ele fosse revertido para um sistema de capitalização, nenhuma aposentadoria está a salvo. E isso porque o Estado é ineficiente por definição. Ou, para citar novamente Roberto Campos, o avô, abre aspas. O problema é que o cobertor é curto e o talento dos governantes mais curto ainda, fecha aspas. Não basta ao governo aplicar os recursos que administra. O Estado também é responsável por destruir o valor da moeda no longo prazo por meio da inflação. Ou seja, a grana que você é obrigado a poupar hoje não vai valer mais nada daqui a, digamos, 30 anos. Com o INSS, o Estado lhe obriga a guardar dinheiro em um esquema de pirâmide. E, com a inflação, ele garante que esse dinheiro e o resto que sobrou do seu salário não vai valer nada lá na frente. Contudo, como a sã doutrina econômica nos ensina, ainda que o Estado fosse conduzido por anjos puros e imaculados, movidos pelos mais corretos impulsos, eles ainda assim seriam ineficientes, por ser um ente monopolista. A verdade é que apenas a livre concorrência é capaz de garantir a eficiência. Somente num sistema de livre mercado é que teríamos modelos previdenciários sendo oferecidos aos possíveis contribuintes, que, por sua vez, escolheriam aquele que fosse mais adequado às suas necessidades. A viabilidade de cada sistema seria colocada à prova, e aqueles que fossem mais sólidos seriam mais escolhidos e, portanto, teriam mais lucro que os modelos menos confiáveis. Tudo isso com o complemento desse sistema ser eticamente correto do ponto de vista libertário, coisa que o INSS definitivamente não é. Se você ainda confia no INSS para garantir algum sustento em sua velhice, preciso ser franco, você está com sérios problemas. Mas não se desespere. Ainda é possível se valer de outros meios para poupar seu dinheiro em algo que não seja basicamente um esquema de pirâmide. Ou um tanto melhor. Ainda é possível simplesmente tirar o seu dinheiro do Estado, reservando seu patrimônio em uma moeda que esteja longe das garras do Leviatã. Olha, então, grandes verdades, né? Esse sistema do INSS é um sistema de pirâmide e, infelizmente, não se pode confiar nessa instituição. É, de fato, realmente algo muito perigoso. E dias atrás eu gravei um vídeo a respeito dessa nova reforma da Previdência que estão tentando, já estão cogitando em se fazer, e falando também da sustentabilidade da instituição INSS, eu falava que em 2060, por aí, eles querem elevar a idade mínima para 78 anos, algo absurdo, absurdo, né? Acima de 70. Bem, e eu dizia o seguinte, para nós não vai afetar, porque mais, o pessoal mais jovem que está chegando aí que vai sofrer com isso. Só que analisando bem a fundo, gente, eu começo a analisar assim, pô, eu hoje tenho 57 anos. Você que está me assistindo deve ter aí por volta dessa idade também. Então, possivelmente, né, que a gente espera, claro, né, que daqui a 30 anos estejamos ainda vivos, fortes e dependendo do INSS. Será que daqui a 30 anos a gente vai ter esse benefício para poder usufruir dele? É de se pensar também, não é só os mais jovens, não, é nós também estamos correndo risco. Do jeito que foi apresentado os números aí, realmente, pô, é de se ter, é de se preocupar. Então, deixe seu comentário aí, o que que você achou? Você acha que vai impactar nós também aqui? Já estamos aposentados ou já prestes a aposentar, que já estamos chegando aí na aposentadoria, ou apenas só os mais jovens? Deixe seu comentário, é importante que você comente também, compartilhe esse conteúdo porque ele é muito valioso. Todos os créditos aí ao conteúdo, ao canal Visão Libertará. Muito obrigado e obrigado a você, que Deus abençoe, fique com Deus, saúde, paz, harmonia e vamos ficar ligado nisso daí, gente. A gente vai lutar pelos nossos direitos, mas sempre com o pezinho atrás ali, fazendo alguma coisa por conta própria, ok?
Abraço, até o próximo vídeo. Tchau, tchau.